Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui analisando conjuntura econômica no trânsito, voltando para casa. O seguinte, pessoal, ainda falando sobre a guerra comercial, né? Essa disputa principalmente entre Estados Unidos e China, gostaria de me deter hoje na análise sobre o processo inflacionário. Como que nós podemos ter impactos desse aumento de tarifas de importação de ambos os países reciprocamente, como que isso pode influenciar no processo inflacionário brasileiro? Primeiro, dando contexto de como o Brasil se insere no que tange ao processo inflacionário. Nós temos uma taxa de inflação hoje que está bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3% ao ano. Ela estourou a banda superior, que a inflação ela tem a meta, né? O Banco Central persegue a meta de 3%, mas ela pode variar 1,5 ponto para cima desses 3%, ou seja, 4,5%. Ou também 1,5 ponto para baixo, para 1,5% de inflação. Mas inflação cada vez mais baixa, próximo de zero, não seria cada vez melhor, né? Sim e não, porque a inflação, na verdade, ela é muito uma consequência de qual que é o estado da economia e da gestão macroeconômica do Banco Central e do governo em questão. Geralmente, quando você tem taxas de inflação muito baixas, é porque a economia está estagnada. Pode até haver um processo deflacionário, que é uma queda em média, né, a queda geral dos preços de uma economia. Isso acontece geralmente quando a demanda está muito enfraquecida, ou seja, as pessoas estão gastando muito pouco, estão comprando muito pouco, e os produtos começam a ficar empacados aí nas prateleiras das empresas de logística, dos supermercados, por exemplo, e aí isso impacta na pressão de queda dos preços. Então, a existência de inflação, ela é normal em economias que crescem. No entanto, o percentual da inflação, ele precisa estar dentro de um determinado limite em que ele não vai oprimir o poder de compra das pessoas, né? Em geral, a renda das pessoas ela aumenta conforme a produtividade do seu trabalho aumenta. Então, se ela consegue produzir mais ali na rotina de trabalho normal dela, nas horas para as quais ela é contratada, a pessoa ela pode negociar com o seu patrão para ter aumentos salariais. Então, o aumento do salário deriva de uma produtividade maior do seu trabalho, né? E esse aumento de salário, para que haja ganho de poder de compra, ele tem que ser mais do que suficiente para cobrir o aumento dos preços na economia, então de bens e serviços, que é a inflação, certo? A inflação ela pode ter algumas fontes diferentes. Em especial, nós podemos falar de inflação de demanda, de inflação de oferta, inflação estrutural, inflação inercial. Mas nesse vídeo eu quero falar do exemplo dos dois principais exemplos de fontes de inflação, né, de pressão de inflação. No Brasil, hoje, o que nós temos? Nós temos uma economia bastante aquecida, tivemos crescimento econômico nos últimos anos, inclusive no último ano acima de 3%, 3,4%. E esse é um crescimento que ele está indo além daquilo que os economistas indicam como sendo o PIB potencial da economia brasileira, que é o ritmo de crescimento da economia em que não houvesse pressão inflacionária adicional para além da meta estabelecida pelo Banco Central de 3%. Então, é como se eu estou dirigindo aqui e eu tivesse na terceira marcha, engatado aqui na terceira marcha, e fosse acelerando, e o recomendável é que o carro funcione com no máximo 3.000 de RPM.
e aí eu vou acelerando e ele sobe para 5, para 6 mil RPM. Então o giro está maior do que o recomendável. Eu estou pressionando o funcionamento do motor, do sistema de funcionamento do veículo, e isso traz consequências. Pode haver superaquecimento, pode haver desgaste excessivo das peças, do óleo e assim por diante. Na nossa economia também, crescer mais o PIB, né, aumentar o nosso PIB de forma mais acelerada possível, não é um recomendável, porque muitas das vezes, se a economia cresce num ritmo inadequado para o potencial dela, ela gera pressões inflacionárias. Então os preços começam a aquecer muito. Isso derivado de quê? Nesse caso, de uma pressão de demanda. Então as pessoas, uma economia que cresce de forma acelerada, ela gera emprego, gera renda, investimentos que geram mais empregos, que geram mais renda. Só que o crescimento dessa renda disponível na mão das pessoas, ela acontece de uma forma mais acelerada do que o do fornecimento de bens e serviços, da oferta. Então nós temos uma demanda mais aquecida do que a oferta. E isso proporciona o quê? Um crescimento dos preços, certo? O que o Banco Central faz nesse cenário? Ele aumenta a taxa de juros básica, que é a Selic, de modo que ele vai comprimir, ele vai restringir o crédito em circulação, porque o crédito vai ficar mais caro, né? As taxas de juros ficam mais caras, então para você pegar dinheiro emprestado, para você fazer um financiamento, os juros do rotativo, tudo fica mais caro você trabalhar com dinheiro emprestado. E isso desaquece a economia, tira a pressão de demanda, certo? De modo que as vendas vão crescer menos, a economia vai crescer menos porque vai ter menos dinheiro em circulação, certo? E nós também temos a hipótese da inflação de oferta. A inflação de oferta, o que seria? A demanda continuando de forma constante, nós teríamos uma queda na oferta de bens e serviços. Isso pode acontecer por vários fatores. Por exemplo, uma quebra de safra. No ano passado nós tivemos problema de safra, seja com arroz lá no Rio Grande do Sul por causa das inundações e por outros aspectos, porque a chuva atrasou, porque houve queimadas ou por outros fenômenos naturais. A gente está numa era de mudanças climáticas e nós tem anos que temos super safra, tem anos que temos quebra de safra, temos crise hídrica. Isso tudo impacta na oferta de determinados produtos, principalmente que vão impactar nos alimentos, né? Se nós temos quebra, por exemplo, da safra de soja e de milho, nós temos encarecimento tanto desses produtos para o consumo mais direto, por exemplo, óleo de soja, os beneficiados do milho, milho in natura para alimentação, mas também eles são base para a produção de ração animal. E isso impacta no custo de produção da carne. Então nós temos a subida desse impacto de custo, né, nas cadeias produtivas. Esse é um exemplo de inflação de oferta. Outro exemplo é se nós tivermos uma crise hídrica e os reservatórios das usinas hidrelétricas baixarem muito, o que nós vamos ter? Nós vamos ter encarecimento da energia elétrica, justamente para desestimular o consumo de energia, não pressionando tanto nossos estoques nos reservatórios. E esse encarecimento da energia impacta nos custos de produção de quase todos os bens e serviços que precisam de energia para funcionar, uns mais e outros menos. Choques de preço no petróleo, tem uma crise lá, de uma guerra no Oriente Médio, e aí a cotação do petróleo a nível internacional, ela sobe 30%, 40%. Essa subida de preço não tem nada a ver com a nossa demanda, a nossa economia, só que como é uma commodity e ela é cotada internacionalmente, o preço vai aumentar lá fora e reflete aqui dentro também no aumento dos preços. Então encarece tanto para nós consumidores, né, para o transporte veicular aqui, e também é um custo de frete, né, é a base de custo de frete que depois vai ser levado para o encarecimento dos produtos que chegam nas nossas prateleiras aí. Bom, essas são as fontes de inflação.
O que nós temos? Que no processo da guerra comercial, nós vamos ter impactos de dois modos. Se a gente imagina que a China vai importar menos dos Estados Unidos, por exemplo, de grãos de soja, de milho, e esses produtos vão ser esse nicho, esse naco do mercado chinês pode ser parcialmente ocupado por exportações brasileiras, quer dizer então que nós vamos ter maior demanda desses produtos para o mercado internacional. Então nós vamos ter mais incentivo de exportação desses produtos. Isso é muito bom para o nosso setor agropecuário, faturamento do agronegócio. Só que também vai haver menor oferta desses produtos para o mercado nacional. Então podemos ter encarecimento dos insumos para esses produtos, dessas cadeias produtivas que eu disse, relacionadas aos bens que vão ser mais exportados para a China. Maior exemplo, soja. Mas também nós vamos ter, por outro lado, uma oferta maior de produtos para o mercado nacional que vão deixar de ser exportados pela China para os Estados Unidos. Então, a China continua produzindo esses produtos e vai precisar mandar para algum local. E esses produtos vão entrar no nosso mercado doméstico com uma competitividade muito alta. E isso vai fazer o quê? Vai baratear esses produtos para nós consumidores finais. Por exemplo, smartphones, laptops, os produtos eletrônicos de modo geral, mas assim, uma gama gigantesca de produtos que nós importamos da China. Por exemplo, veículos elétricos e placas solares. Então, nós vamos ter uma oferta maior desses produtos a preços competitivos no nosso mercado nacional. Isso vai fazer com que, pelo aumento da oferta, nós vamos ter um impacto positivo para a inflação. Então, vocês viram, né, que a questão da oferta é o que vai fazer essa alteração, esse impacto, né, a correia de transmissão da guerra comercial entre Estados Unidos e China vai chegar para nós através da oferta. Vai diminuir um pouco, pode acontecer diminuir a oferta de alguns insumos agropecuários para o mercado doméstico, porque vão ser exportados, mas também vai aumentar a oferta de bens para o nosso mercado consumidor final, produtos eletrônicos, produtos são fabricados na China, certo? Isso, os trabalhos que eu tenho lido ontem e hoje, têm estimado que haverá na somatória um impacto positivo de diminuição da nossa inflação. Vai ser bem marginal, mas vai haver esse impacto. No entanto, nossas indústrias nacionais vão sofrer esse impacto da maior concorrência dos produtos chineses. E isso é negativo porque nós vamos ter diminuição da rentabilidade dessas indústrias, dessas empresas, como consequência a um menor estímulo a elas investirem, a elas gerarem empregos, gerarem renda. O valor de mercado delas pode sofrer um impacto, porque perspectivas de rentabilidade menores no futuro trazem como consequência uma queda no valor dos ativos, das ações. Então, essas empresas vão precisar se adaptar para competir nesse novo mercado. Mas também nós vamos ter que ter sabedoria para explorar o mercado norte-americano. Talvez conseguir produzir e competir no mercado norte-americano, ocupando parte desse espaço também dos produtos chineses manufaturados, que eram exportados para lá. Nós também não só exportarmos produtos primários aí, do agronegócio, minérios para os Estados Unidos, mas também produtos manufaturados, aproveitando, porque as tarifas para importação da China vão ficar muito elevadas. Então, poderemos ser mais competitivos lá nesses produtos também. Então, gostaria de deixar essa explicação para vocês, que a transmissão da guerra comercial, ela chegará muito mais para nós, não pelo lado da demanda, porque nossa economia, a demanda precisa o quê? A gente avaliar o nosso mercado consumidor, certo? E a pressão de demanda do resto do mundo dos nossos produtos. Se a demanda do resto do mundo sobre nossos produtos ela vai ser muito maior, então nós vamos ter um impacto de uma demanda que é uma demanda externa, certo? Só que aqui nós vamos ter provavelmente
uma menor disponibilidade de certos tipos de produtos e uma maior disponibilidade de outros tipos de produtos. Então, o impacto é sobre a oferta, certo? Gostaria de deixar essa reflexão e espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado, um grande abraço. Professor Marcelo Simões e mais um videozinho aqui no trânsito.